Bem-vinda à segunda parte da nossa aula sobre fórmulas de compasso. Na aula anterior, você assistiu sobre as fórmulas de compasso simples. Agora aqui, nesta aula, nós iremos abordar o assunto sobre fórmulas de compasso compostos, tá? Que é um pouquinho mais complexa, mas é importante que você tenha essa aula para que você assista várias vezes, quantas vezes for necessário, para que você melhor compreenda essa matéria que é tão importante no teu estudo musical, tá? É a base da música, então é necessário que você tenha bastante atenção a esse conteúdo. Vamos lá, então? As anotações que eu for fazendo aqui, você faça no seu caderno, tá? Como você fez nas anotações dos compassos simples. Então, como vimos anteriormente, os compassos eles podem ser simples e compostos. Hoje nós iremos falar então dos compassos compostos, tá? Vamos lá. Fórmula de compasso. Na aula anterior foi falado que fórmulas de compasso são dois números sobrepostos que ficam logo ao lado da clave no início do pentagrama, ok? O número de cima representa a quantidade de tempos para cada compasso. O número de baixo, no compasso simples, é a figura que vale um tempo no compasso. Nos compassos compostos, isso muda. Vamos ver agora. Eu tenho aqui um exemplo: 6 por 8. Então, o meu número de cima, ele indica quantidade. Anote no seu caderno, tá? Quantidade de tempos ou movimentos por compasso. Ok? Viu como é diferente? Então, nos compassos simples, o número de cima indica a quantidade de tempos. Nos compostos, ele indica a quantidade de tempo ou movimento, que é o que a gente vai ver agora. O número de baixo, ele é a figura que indica a figura do movimento. Como assim movimento? Quando você está batendo uma lição no teu MSA ou no teu MTS, quando você está no compasso composto, as notas elas são subdivididas em um movimento, que é o mesmo movimento do compasso simples, tá? Então, exemplo, um compasso binário, ele vai ter 6 cocheias, 3 cocheias vai ter que caber aqui e mais 3 cocheias vai ter que caber nesse movimento aqui, que é 1, 2. Eu vou desenhar no papel para ficar mais fácil de você entender, tá? Ó, aqui eu tenho o desenho do compasso binário, que a gente faz o movimento no MTS. Aqui eu tenho uma cocheia, outra cocheia e outra cocheia. Compasso composto, tá? Não confunda, aqui nós estamos falando de compasso composto. No compasso simples não é assim. Aqui eu tenho outra cocheia, aqui mais uma e aqui outra. Então, olha só, eu terei 6 cocheias no mesmo movimento do que eu faria do compasso simples. Então, vamos lá, vamos supor que essas notas têm um nome. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Trazendo isso para a mão, do, ré, mi, fá, sol, lá, né? Um hino composto. Então, por isso que se chama movimento, tá? Porque cada pedacinho desse é uma parte do movimento que eu faço com a mão, tá? Muita gente tem essa curiosidade, né, de saber. Ah, por que chama figura do movimento? É isso, tá? Então, o número de baixo é a figura que representa o movimento. Grave bem isso, tá? Figura, escreva, porque tudo aquilo que você escreve, você grava melhor. Que representa um movimento. No compasso.
Lembrando que é 1 também, tá? Nos compassos simples, o número de baixo é a figura que representa um tempo. Nos compassos compostos, é a figura que representa um movimento. Tá. Os compassos compostos, eles também podem ser. Então, vamos lá. Os compassos compostos também podem ser binário de 2 tempos, só que ele vai ser um binário composto, tá? Ternário composto e quaternário composto, tá? Então, nós temos o binário simples, ternário simples, quaternário simples, ok? Já aprendemos anteriormente. Aqui nós também vamos ter binário composto, ternário composto e quaternário composto. Mas como diferenciar um do outro? Os compassos compostos, eles podem ter no número superior, então, número superior, compassos compostos. São 6, 9 e 12. Estes são os números superiores das fórmulas de compasso, tá? Nosso cenário, por exemplo, tem lá os hinos compostos de 6, de 9 e de 12 no número superior. Lembrando que o número superior, ele é o de cima, tá? Ok. Então, quando for 6, é binário composto. Quando for 9, é ternário composto. Quando for 12, é quaternário composto, tá? Vou anotar aqui só para você não esquecer. Anote no seu também. Aqui, ternário composto e esse é o quaternário composto. Ok? Agora tá completo, tá? O meu binário composto, o meu ternário composto e o meu quaternário composto. Continuando. O número inferior, ele pode ser... Acho que cabe até aqui desse lado. Vamos continuar aqui. O número inferior, eles são os mesmos números das figuras, tá? Que são aqui, números inferiores. Compassos compostos. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. São os números das figuras. 1 é a semibreve, como sabemos, 2 mínima, 4 semínima, 8 é colcheia, 16 é semicolcheia, 32 é a fusa e o 64 é a semifusa. Ok? Então, fácil, né? Os mesmos números de baixo e inferior dos compassos simples podem ser dos compostos. Os números de cima são 6, 9 ou 12, tá? Então, agora a gente vai continuar aqui do outro lado. Então, tá. Vou montar uma fórmula de compasso e distribuir aqui os valores, os movimentos, para você entender melhor. Então, vamos lá. Fórmula de compasso 6 por 8. São 6, o 8 é a figura da
Você tem que ter isso memorizado, tá? Aqui, ó, só pra te mostrar. É a colcheia, ó. O 8 é a colcheia. Isso significa que a colcheia tá valendo um movimento no compasso. Então, são 6 colcheias por compasso, ó. 3, 4, 5, 6. 6 colcheias por compasso, tá? Como que vai ser essa contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou o compasso, tá? Ah, professora, mas aonde é que tá o tempo? Cada figura dessa vale o tempo? Não! Olha o que a gente viu aqui, ó. Número de cima, quantidade de tempos ou movimentos. Figura de baixo representa um movimento. O movimento não é tempo, tá? O tempo inteiro, ele está aqui, ó. Eu vou até grifar de outra cor. O tempo inteiro, um tempo, ele está aqui, ó. Opa. Esse é um tempo, tá? Correspondendo a uma semínima pontuada, tá? Agora, essas 3 colcheias são os movimentos, tá? Então, daqui até aqui eu tenho um movimento, daqui até aqui eu tenho outro movimento. E daqui a aqui, eu tenho outro movimento. Totalizando 3 movimentos, eu tenho um tempo. Aqui é outra história, a mesma coisa, só que com o segundo tempo, tá? Então, deu para entender? Cada figura dessa, cada pedacinho desse é um movimento, é um pedacinho do movimento. Somando 3 movimentos, eu vou ter o tempo. Tá? É o que nós vamos fazer aqui na prática, nessa fórmula de compasso. Então, aqui, ó, 2 colcheias é igual a uma semínima. Então, vamos lá. Ó, semínima, mais uma colcheia. Colcheia é metade da semínima, não é? Então, ela vai virar ponto de aumento. Ó, ok? Então, aqui eu tenho um tempo. Aqui eu tenho movimento, nós chamamos de unidade de movimento. Abreviei aqui, letra U é unidade, letra M é movimento, tá? Ó, unidade de movimento, unidade de movimento, unidade de movimento. Todas são unidades de movimento. A cada 3 unidades de movimento, eu tenho unidade de tempo. Uau, olha que legal isso. Eu amo isso. Maravilhoso, né? Olha só que mágica que acontece aqui. Então, mais 2 semínimas vai dar 2 colcheias vai dar uma semínima. A colcheia vale metade, então ela vai virar ponto. Unidade de tempo, que é a figura que vale um tempo. Então, professora, qual é a figura que está valendo um tempo nesse compasso? 6 por 8? Semínima pontuada. Observou que a semínima pontuada não é o número que está aqui? É isso que eu quero te deixar bem claro. No compasso composto, nunca a unidade de tempo vai estar aqui, como no compasso simples. No compasso simples, basta você olhar aqui, que você já vai saber qual é a figura que está valendo um tempo, não é assim? Você aprendeu na aula anterior da fórmula de compasso? Então, nos compassos compostos, não. No compasso composto, você tem que ter 3 figuras de movimento para dar um tempo, que não está aqui a unidade de tempo, tá? Nossa, professora, que complexo. Sim, né? Por isso que é bom você ter sempre rascunho para fazer suas atividades, né?
Então, isso acaba que te ajuda, te auxilia a entender melhor, tá? Do que você só olhar na fórmula de compasso. Tá? Por isso que eu passo bastante exercício para melhor fixar o conteúdo aí com você, tá? Eu vou dar outro exemplo, ó. Eu tenho lá, ó, um compasso 6x8, daí eu não tenho isso aqui. Vou te dar um exemplo direto no inário, melhor. Fica bem mais claro de você entender. Por quê? Nem sempre os nossos compassos compostos, também como simples, eles vão ser tudo colcheia, né? Nós temos outras figuras também. E aí, como é que fica? A contagem, a questão da contagem. Que eu gosto muito de trabalhar a contagem. Por quê? Porque te abre a mente, sabe? Para você entender bem sobre os tempos do compasso. Você precisa contar os tempos. Porque se você não conta os tempos, você não toca no ritmo, tá? Então, você precisa contar os tempos. Então, para saber contar os tempos, para fazer contagem, você precisa entender bem sobre essa aula, tá bom? Ó, eu tenho aqui o hino 41. Fórmula de compasso 9x8. São 9 movimentos para cada compasso. E o número que está representando a unidade de movimento é a colcheia. Então, já sei que a cada 3 colcheias eu vou ter um tempo. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura que está representando um tempo, que são 3 colcheias. Aqui dentro eu tenho 3 colcheias, tá? Dentro de uma semínima eu tenho 2 colcheias, aqui no ponto eu tenho mais uma colcheia, totalizando 3 colcheias. Como fica a contagem desse hino? Esse hino, ele começa no... Ele é 9, ele começa no 6. 6, 7, 8, 9. Olha lá, ó. 6, 7, 8, 9. Porque ele vai até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, porque essa não tem ponto. 6, 7, 8 e 9, e assim por diante, tá? Então, você observou que mesmo com formações de figuras diferentes, como semínima, aqui ó, semínima com ponto, eu encaixei aqui a contagem no compasso composto, né? Ok. Então, vamos lá. Tem mais alguns detalhes, ó. Aqui eu descobri a minha unidade de tempo, certo? Só que nós temos também... nós temos aqui, ó, unidades de movimento, que já expliquei para você, que é cada figura dessa. Nós temos a unidade de tempo, que é a figura que soma 3 movimentos, tá? Até escreve, ó, eu vou escrever aqui embaixo para você copiar no seu caderno, tá? Nós temos a unidade de compasso também, nos compassos compostos, e alguns compassos, exemplo, compasso de 9, eles vão ter a unidade de som, é o letra S, tá? Tem mais esse item aqui, mas é só nos compassos de 9 que eu já vou dar o exemplo para você. Então, ali no hino 41, quem é a unidade de movimento? Colcheia. Quem é a unidade de tempo? Semínima pontuada. Quem é a unidade de compasso? Professor, e agora? Com quem é a unidade de compasso? Lembrando que a unidade de compasso é a figura que vale o compasso inteiro. Aqui não deu 2 semínimas? Soma as 2 semínimas. Semínima com semínima, mínima. Ponto com ponto, ponto, tá? Então, deu uma mínima pontuada. Mínima pontuada é a unidade de tempo desse compasso. Unidade de compasso, tá? E ele não tem unidade de som. Os únicos que vão ter unidade de som é os de 9. Já vou te dar o exemplo aqui, ó. 9... Vamos fazer um 9 por 4. São 9 semínimas para cada compasso. 7, 8, 9. Fechei o compasso. Cada uma vale um movimento.
tá? Olha lá, ó. Um movimento e um movimento. Cada uma tá valendo um movimento, tá? A cada 3 figuras, eu vou ter a unidade de tempo. Semínima com semínima, mínima. Semínima é metade da mínima, virou ponto. Semínima com semínima, mínima. Semínima, ponto. Semínima com semínima, mínima, semínima, ponto. Tá? Simples. Ok. Então, desse compasso, unidade de movimento é a semínima. Unidade de tempo é a mínima. Pontuada. Unidade de compasso, vamos ver se tem. Mínima com mínima, semibreve. Ponto com ponto, ponto. Mínima, dá para somar com a semibreve? Não deu. Deu divergência. Olha só. Então, eu vou ter que repetir a mínima pontuada aqui e ligar as duas. Por quê? Eu não cheguei a uma conclusão final na minha unidade de compasso. Então, aqui nós temos uma unidade de som. Tá? Lembra que eu falei aqui? Os compassos de 9, ternário composto, eles terão a unidade de som. Então, é o S. Semibreve pontuada ligada a uma mínima pontuada, tá? Por quê, professora? Porque é como uma equação, tá? Você vai diminuindo aqui até chegar em uma figura só, que é a unidade de compasso. Mas quando não chega, sabe aquelas equações que não dá resultado conclusivo? Que sempre dá ali uma divergência no final? É aqui o que acontece. Aí nós chamamos na música de unidade de som, tá? Daí é uma figura ligada à outra. Muito interessante, né? Matemática. E é isso. Isso são os compassos compostos, tá? Estude com atenção. Espero que tenha ficado bem esclarecido, tá? E lembrando que revise várias vezes essas aulas para que possa fixar melhor o conteúdo para você, tá bom? Vou estar te passando exercícios sobre esse conteúdo aqui que vai te ajudar a entender muito, 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 tá bom? Nunca mais você vai ter dificuldade em fórmula de compasso. Beijos, até a próxima aula.